Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula de hoje a gente vai iniciar fazendo uma retomada, da aula anterior, fazendo a correção da proposta de atividade que vocês fizeram, que ficou disponibilizada para vocês. Então vamos lá, a aula passada foi sobre fake news e a primeira questão eu pedi exatamente isso aqui. Faça uma pesquisa com a população do seu entorno, vizinhos, amigos, familiares, para saber como essas pessoas se comportam diante do recebimento de notícias ocorrentes nas redes sociais. Como consomem esses conteúdos que são compartilhados. E aí uma aluna, a Manuela Souza, ela mandou a resposta da atividade dela. Essa primeira questão, a resposta dela teve o seguinte resultado. Ela fez aqui uma tabela em que ela entrevistou 15 pessoas para saber como é que estava o comportamento dessas pessoas diante do recebimento desses conteúdos. E aí ela teve que, dessas 15 pessoas, 4 delas disseram que compartilha sem pesquisar. Tá vendo o perigo, gente, dessa questão? Então, recebe o conteúdo e compartilha sem se preocupar se é verdadeiro ou falso. 5 dessas pessoas, das 15, disseram que lê apenas o título e compartilha, ou seja, acha o título interessante, não conhece de fato o conteúdo e compartilha. Também, uma atitude bastante perigosa. E 6 pessoas disseram que não compartilham, apenas leem, menos mal, pelo menos não passa adiante se tiver alguma informação falsa, mas essas pessoas também, o perigo aqui é porque elas recebem e talvez elas acreditam em algumas informações que não sejam verdadeiras. E nenhuma delas, 0 pessoas, checam antes de compartilhar. Então, eu propus essa atividade justamente para a gente ter essa noção de como está esse comportamento, do que precisa mudar e que a gente precisa ter uma atitude diferente diante desses fatos. Eu tenho aqui uma outra atividade, um outro aluno respondeu a mesma questão, o João Felipe, ele entrevistou 10 pessoas e fez um gráfico, comportamento das pessoas diante do recebimento de notícias e correntes nas redes sociais. Esse é o título da atividade, da questão dele. E aqui ele não coloca os dados numéricos, mas dá para a gente ter uma noção. Se ele entrevistou 10 pessoas, e essa parte aqui, alaranjada, corresponde à metade, então 5 pessoas. Então vamos lá, tá fácil. A primeira resposta que ele obteve foi que lê o título e compartilha. Então só lê o título, não verifica o conteúdo completo e compartilha. Então aqui foi o quê? Quantas pessoas? 3. 30% do pessoal que ele entrevistou tem esse comportamento. Outro aqui, que representa essa parte laranja, nossa, corresponde a 50, 5 pessoas das 10 dizem que compartilham sem pesquisar. Uma pessoa checa para compartilhar. Interessante, aqui já aparece alguém que já tem o hábito de checar antes de compartilhar, muito bom. E uma pessoa também, 10%, nunca compartilha, só recebe, mas não compartilha. Ok. É aquele mesmo caso lá, daquela lá que não compartilha também, só que aqui a incidência é somente uma das 10 pessoas entrevistadas. Então, foi legal essa questão para que vocês entendessem o contexto da aula passada, para vocês perceberem que há uma importância em mudar determinadas atitudes diante dessas informações que circulam por aí. E a outra questão, que só foram 2, foi a seguinte: selecione um kit de notícias, 3 a 5 notícias, e utilizando seus celulares, investigue se essas notícias são confiáveis ou não. Utilize as técnicas de identificação das fake news, que foram as técnicas que a gente viu na aula. E aí a Manuela, que é a aluna lá daquela primeira questão que trouxe pra gente, ela fez o levantamento dela e trouxe pra gente o seguinte resultado. Pulseira de Schumann, que trataria dores com ímãs, não funciona. Quer dizer, essa notícia chegou. E aí ela foi investigar para saber se era verdadeira ou falsa. E eu confesso a vocês que eu também já vi essa notícia, que são as pulseiras, que tem uns ímãs lá magnéticos, que elas são usadas pelas pessoas para que minimize alguma doença, alguma questão de saúde, que as pessoas têm e sofrem, como diabetes, dores musculares, articulares, essa coisa toda. Então, as pessoas estão comprando porque essas pulseiras prometem minimizar ou tratar essas doenças, essas comorbidades. E eu tenho informações de que são coisas que custam em volta de 200 a 300, 350 reais. Então, não é uma coisa tão baratinha, o pessoal comprando porque acreditam. E aí, vamos ver se é verdadeiro ou falso. O que é que ela descobriu?
É fato, gente, as pulseiras da Schumer que tratariam dores com ímãs não funcionam, ok? E as pessoas estão usando. Por quê? Porque recebem informação, acreditam e saem comprando e usando o que estão se tratando. Vamos lá, o que é que ela trouxe mais pra gente? Carteira de motorista vencida há mais de 30 dias, será cancelada? Pode ter saído nessa notícia nas redes sociais aí, foi o que ela achou. E aí quer dizer que a pessoa que tivesse, o motorista que tivesse sua carteira de motorista vencida, com 30 dias nessa situação, ele teria que passar por todo o processo novamente, né, para se habilitar. Nossa, gente, que caos, né? Vamos ver se é verdade? É mentira, gente, fake. Então não é verdade, motoristas. A carteira vencida, ela não vai ser cancelada em 30 dias, mas é interessante que vocês procurem regularizar a situação de vocês, né, de condutores. Vamos ver a próxima. Rio. Polícia investiga a aplicação de vacina de vento em 3 cidades. Foi interessante ela trazer isso daqui, gente, porque é bem atual, né, um tema que, se não me engano, eu vi até essa semana no noticiário. E ele não está perguntando aqui, não está esclarecendo se está existindo a vacina de vento ou não. Aqui é para saber se realmente a polícia está investigando a aplicação de vacina de vento em 3 cidades. Então, com um detalhe, a interpretação da notícia também, que é muito interessante. Ela levantou essa informação, né, que chegou para ela, e ela pesquisou e trouxe para a gente que é fato, ou seja, realmente a polícia está investigando a aplicação de vacina de vento em 3 cidades. Próxima notícia que ela trouxe foi: pesquisa aponta substâncias tóxicas em refrigerantes. Interessante, gente. Será que isso é verdade? Fake. Não verdade, fiquem calmos. A pesquisa não apontou substâncias tóxicas em refrigerantes. E, por último, ela trouxe mais uma, né? O caso do primo do porteiro aqui do prédio. Gente, o primo do porteiro aqui do prédio morreu porque foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. Receberam o atestado de óbito como se fosse a Covid-19. Eles estão indignados. Bom, deixa eu falar rapidinho sobre essa questão desse contexto aqui. Seguinte, antes da gente verificar, né, a pesquisa da colega, eu já desconfiaria dessa notícia, porque ela tem comprometimento na forma escrita. Uma notícia séria, ela não vai trazer siglas assim como essa aqui, por que dessa forma. Tem uns comprometimentozinhos também com relação à escrita do texto e as concordâncias. Olha, foi trocar o pneu do caminhão e o pneu estourou no rosto dele. O correto seria vocês colocarem aqui: estourou em seu rosto. Receberam um atestado de óbito como se fosse a Covid-19. Quem? O atestado de óbito é a Covid-19? A construção aqui também não ficou bacana. Teria que ser: receberam o atestado de óbito como se fosse óbito por causa da Covid-19, ou se a causa-morte fosse a Covid-19, mas não assim, dessa forma ficou parecendo que o óbito é a Covid-19, né? O atestado é a Covid-19, então não ficou legal essa redação. Por essa razão eu já desconfiaria. Não sei se é falsa, não sei se é verdade, mas eu desconfiaria. Vamos ver? Fake. Então realmente foi uma dica bem legal a gente perceber nessa questão da estrutura das mensagens, porque quando vem uma notícia séria, verdadeira, ela vem muito bem elaborada. Então, se vocês verem algumas informações meio que comprometidas com relação à escrita, à grafia do URL, então desconfiem e chequem mesmo antes de compartilhar ou de acreditar, ok? Beleza. Feito isso, nós vamos agora iniciar com o tema da aula de hoje, que a gente vai ver gêneros textuais. A essa altura, vocês já devem ter estudado a diferença entre gêneros e tipologias textuais, e inclusive vocês já devem estar ter conhecido o conceito de gênero, o que é tipologia, ok? Se não, professora, já estudei lá no início, quando a gente estava em aula presencial, mas agora já esqueci, mas vocês têm aí a ajuda dos professores que estão de plantão, e vocês podem recorrer sempre que vocês tiverem a dúvida com relação a algum assunto que não vai ser tratado nessa aula daqui. Ok? Então vamos continuar. A gente vai trazer um tema sobre gêneros textuais, na verdade, que vai ser o gênero crônica. E eu dividi essa aula da gente em 2 partes, para que vocês não fiquem sobrecarregados de informação e para que a coisa flui com maior facilidade para vocês, ok? Gênero crônica. Por que, professora, que eu vou estudar esse gênero? Eu não sei nem o que é. Beleza, primeiro porque você não sabe o que é realmente, e por isso você precisa estudar. E depois porque, a partir desse momento,
vocês vão estabelecer um contato maior com alguns gêneros textuais. E a crônica é um deles. Vocês vão estar lendo com mais frequência, vocês vão serem solicitados a produzir crônica. Então, para que vocês leiam e entendam, vocês precisam conhecer. Para que vocês leiam, entendam e possam produzir, vocês precisam, de fato, entender o contexto do gênero. Então, por isso, é momento crucial que vocês comecem a lançar um olhar todo especial para esse tipo de assunto. Então, eu selecionei a crônica, porque vocês, a partir da próxima série de vocês, do próximo ano letivo, vocês vão ser convidados a produzir crônicas, a discutir sobre crônicas, sobre temas abordados em crônicas. Quando vocês estiverem no ensino médio também, que não está muito distante, vocês vão estar produzindo o tempo inteiro e fazendo várias reflexões acerca do assunto. Então, é muito importante que vocês conheçam. Sem contar que é um dos gêneros que eu mais gosto, que eu adoro, na verdade, e é uma coisa muito fácil e muito legal de estudar, gente. Vocês vão amar, eu tenho certeza. O que a gente vai ver na nossa aula de hoje? Nós vamos ver a definição, né, para buscar entender o que é o conceito do gênero crônica. Nós vamos ver o contexto histórico, como se deu essa questão do desenvolvimento do gênero, os objetivos, né, por que a pessoa escreve uma crônica, por que precisa se escrever uma crônica, qual o objetivo que está por trás. As características, porque nós precisamos conhecer o gênero e saber como se forma, então isso a gente tem através das características, e as classificações ou tipos, ou seja, existe só um tipo de crônica ou não? É isso aí que vocês vão conhecer hoje. Então vamos lá? Qual o objetivo de nossa aula hoje? Se vocês assistirem a aula até o final, vocês vão ter condições de identificar uma crônica. Entre os vários gêneros textuais que existem, crônica é um deles apenas. E aí, se vocês se depararem com 5, 3, 10 gêneros, vocês, depois que estudarem determinado tipo de gênero, você vai saber identificar, esse daqui é isso, esse daqui não é aquele. Então, esse é uma crônica. Então, você vai ter condição de identificar uma crônica, compreender alguns aspectos e características do gênero, identificar a finalidade de uma crônica, compreender as técnicas para produzir uma crônica, que é o objetivo final. Percebam como um objetivo leva a outro. Você vai identificar, compreender as características, identificar a finalidade, e aí você compreende a técnica e produz. Ou seja, vocês viram cronistas de verdade. Que maravilha, né, gente? Antes da gente falar sobre definição, eu queria trazer para vocês aqui uma especificidade do gênero, desculpem. Quanto à tipologia textual, a crônica, ela é classificada como um texto narrativo. Então, isso quer dizer que ela não pode ser descritiva, não pode ser dissertativa? Pode até ser. Mas se um professor pergunta para você, qual a classificação da crônica, do gênero textual crônica, quanto à tipologia textual? Gente, fecha os olhos, sem medo, pode dizer lá, é narrativo. Por quê? Porque a estrutura dela é narrativa. Ela sempre vai partir de contar uma história para se fazer existir. Então, ela é essencialmente narrativa, independente de sua classificação dentro dos vários tipos que existem. Ok? Vamos à nossa definição do que é crônica. Primeiro, eu vou trazer para vocês o significado da origem da palavra, da etimologia. Do latim, a palavra crônica, crônica, refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico. E do grego, chronos, que significa tempo. Então aí vocês já vão ter uma noção, uma pequena noção, de que crônica recebeu esse nome porque ela tem uma relação interessante com o tempo. Então o tempo, ele vai estar, na verdade, cedendo, dando elementos para esse tipo de gênero. Vamos procurar entender melhor. Já que a gente sabe o que é a palavra, o que significa a palavra crônica, o que é o gênero crônica então? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido por meio de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e etc. Então, não vai ser nada longo como um romance, né, como um livro maior, extenso, vai ser um gênero curto. Quando a gente fala em gênero curto, pessoal, não é que a crônica vai ser um texto escrito em 5, 6 linhas, tá? Mesmo porque não ia configurar texto. A crônica, ela pode ser escrita, estruturada em 1 a 3 páginas, por exemplo. É um texto, entenda curto como um texto em que eu pego, sento, leio e termino.
Não é aquele tipo de texto que você começa a ler e daí você dá uma pausa, marca a página e volta a ler um dia depois e dá uma continuidade e termina em semanas ou meses, né? É um texto que a gente pega e lê totalmente na integridade do início ao fim, de uma só vez. Isso são considerados textos curtos, ok? Além de ser um texto curto, ela possui uma vida curta, ou seja, as crônicas são pautadas em acontecimentos comuns do cotidiano, abordados de uma forma diferenciada e crítica, sugerindo uma reflexão. Bom, quando a gente traz aqui esse detalhe para a forma diferenciada e crítica em que as crônicas são abordadas, a gente traz essa informação porque textos que se pautam em fatos do cotidiano, não existe só crônica. Então, a diferença da crônica com relação a esses textos é a forma como ela aborda. Ela aborda de forma diferente, de forma crítica e sempre, não esqueçam disso, ela sugere para a gente uma reflexão. Então, é como se a intenção de um cronista sempre é trazer a reflexão de alguma coisa. Então, a crônica tem essa característica. Portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Tipo assim, é algo que vai ser produzido a partir, o ponto de partida é um fato cotidiano. Então, ela não tem como ela não ter uma conexão ao contexto que ela é produzida. Eu vou produzir algo que eu vejo ali na esquina, né? A partir de uma cena que eu vejo na esquina, aconteceu naquele momento, então ela é conectada com aquele momento, com aquele contexto, ok? Seguindo, nós podemos trazer aqui, para que a gente entenda melhor essa questão, esse universo da crônica, como se deu a crônica em seu desenvolvimento, como ela foi desenvolvida. Ela sempre foi assim? Ela sempre se pautou em fatos cotidianos ou não? Vamos ver? A crônica no Brasil. A crônica foi inicialmente desenvolvida com um caráter histórico, que são hoje classificadas como crônicas históricas. Elas relatavam desde o século XV fatos históricos reais ou fictícios. Então não tinha essa necessidade, né, de serem reais. Ou acontecimentos cotidianos, no caso sucessões cronológicas, algumas com toques de humor. Ponto. Até aí, beleza. Um exemplo dessa crônica, né, do início, quando elas foram desenvolvidas nesse cenário, é a carta de Pero Vaz para o rei Dom Manuel, quando ele pisa em solo brasileiro, que ainda nem era Brasil na época, e ele precisa informar ao rei o que ele vê, o que ele achou, como são as características da terra, os nativos, etc. e tal. Então ele faz uma crônica sobre o Brasil. Essa crônica é uma crônica histórica. E a crônica hoje não é uma crônica do cotidiano, professor, vai falar sobre fatos corriqueiros, fatos comuns da vida das pessoas. O que é que ela tem a ver então com essa relação da história? Quando a crônica foi desenvolvida, ela era essencialmente de caráter histórico, contava fatos históricos do momento. Só que com o passar do tempo, com o advento da imprensa, por exemplo, esses fatos acabaram, não tiveram mais fatos históricos para se contar. E aí, gente, a crônica tinha que deixar de existir, que chato. Mas aí o que acontece? Ela vai ser reinventada. Ela vai se reinventar, vai mudar um pouquinho a roupagem e vai ter esse caráter de textos que se pautam em fatos cotidianos. Mais tarde, esse gênero textual despretensioso foi se aproximando do público e conquistando os leitores mundo afora. Hoje, esse fato é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação. Justamente por conta dessa questão, surgiu a imprensa. Os livros começaram a ser produzidos. Então, isso leva a crônica mais para próxima dos leitores. E a difusão, ela se dá, né, de maneira mais significativa. No Brasil, por exemplo, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Gente, os folhetins eles vão antecipar os jornais impressos, né? Primeiro surgiram os folhetins, para depois a gente ter, de fato, os jornais que nós temos hoje. Então, com o surgimento, com as publicações dos folhetins, elas passaram a circular nesses folhetins e ganhou essa aproximação ao público, essa difusão. Quando isso? Século XIX. Quando ela começou a ser desenvolvida? Século XV. Qual o caráter? Histórico. Aqui ela já vai ter esse caráter cotidiano, de gênero, na verdade, comum à população. Alguns escritores brasileiros que se destacaram como cronistas foram Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Rubens Braga, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Coni, Caio Fernando Abreu e Milor Fernandes. Gente,
são cronistas de mãos cheias. Não é que eles só escrevem crônicas, são escritores comuns, né? Escritores que escrevem qualquer tipo de gênero e se dedicaram também a escrever crônicas e a escrever muito bem. Se vocês não conhecem todos, vocês devem conhecer um ou outro entre essa lista aqui que eu trouxe. Professora, tem mais? Sim, tem vários outros cronistas, outros escritores que se dedicaram a escrever crônica. Mas eu citei esses aqui porque certamente vocês já devem ter lido alguma coisa a respeito ou vocês vão conhecer mais facilmente crônicas deles, ok? Tá. Agora que você já sabe um monte de informação a respeito de crônica, desde a origem, do significado da palavra, escritores que no Brasil se dedicaram a escrever, a produzi-las, como se deu essa questão, né, da mudança, da transição da crônica história para a crônica que a gente tem hoje, você deve estar se perguntando, por que um autor, um escritor, resolve produzir uma crônica? Qual o objetivo? Para que escrever? A gente pode escrever uma notícia, não resolve? A gente pode escrever um poema ou alguma coisa, precisa escrever uma crônica? Então vamos entender o objetivo, qual é a intenção do escritor quando ele resolve produzir uma crônica. Embora as crônicas retratem acontecimentos do dia a dia, elas não têm a finalidade exclusiva de informar. O objetivo da narrativa é, na verdade, provocar uma reflexão sobre um assunto abordado. Ou seja, gente, para informar eu tenho a notícia. Ela é essencialmente informativa. Então a crônica muitas vezes ela parte daquela notícia, daquele jornal que foi publicado, e ela resolve propor uma reflexão a partir de algo que está relacionado àquela notícia. Esse é o papel da crônica. Os cronistas eles costumam identificar aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelo restante da sociedade, mas que merecem observação e análise. Acontece um fato. Estou aqui na esquina e observei uma cena em que uma pessoa caiu de bicicleta. Por trás de todo esse fato tem algo que merece uma reflexão e que as pessoas não conseguem perceber se um escritor, um autor, ele não instiga. Então ele vem, através de um fato comum, cotidiano, oferecer esse tipo de reflexão ao leitor. E é muito interessante como essas reflexões são sugeridas pelas crônicas. É interessante, eu trouxe aqui para vocês uma crônica. Machado de Assis, ele escreveu a crônica sobre a crônica, para passar para a gente essa trivialidade, esse fato banal que as crônicas elas se aportam, elas se valem desses fatos comuns, banais, para escrever algo tão magnífico que é uma crônica. Então ele escreveu o seguinte, acompanhe comigo por gentileza. O nascimento da crônica. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazem-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis e la glace et rompi. Está começada a crônica. Gente, é impressionante como isso aqui é só um trecho, tá? Só a introdução da crônica do Machado de Assis, que ele queria falar sobre essa questão da crônica, como a crônica é impressionante, porque ela surge praticamente do nada e se transforma em um tudo. Gente, essa crônica ela pode ser ter seu ponto de partida num elevador, numa cena do elevador, numa esquina qualquer, no meio de uma rua, num barzinho, em qualquer lugar, numa praça. Ele pode estar observando o ir e vir das pessoas e dali, no fato corriqueiro, ele falar, por exemplo, da questão mecânica que as pessoas têm na rotina, vai, volta do trabalho, vai para casa, faz tudo praticamente automaticamente. Isso é bom para o comportamento humano? Isso é ruim? Então ele vem através de uma observação comum, de uma observação banal, né, como o Machado coloca aqui, trivial, e sugere uma reflexão tão importante. Por isso que a crônica ela tem essa magia, ela é mágica, muito bom. Para que vocês possam entender melhor o contexto das crônicas, é interessante que vocês conheçam as características, tipo assim, o que um texto tem que ter em sua estrutura para ser considerado crônica, para não ser, por exemplo, uma carta. A carta de Pero Vaz é uma crônica porque ela não é só uma carta, ela nasceu para ser uma carta e se transformou em crônica por conta das suas características. Então vamos conhecê-las? A crônica é um texto narrativo que é, em geral, uma narrativa curta, como a gente já abordou anteriormente. Um texto que a gente senta, lê até o final e pronto, a gente não guarda para depois. Usa de uma linguagem simples e descontraída. E aqui ela vai trazer essa característica porque, na verdade, a crônica ela é algo que nasce de um fato muito comum.
da vida de todas as pessoas. Todo mundo, certamente, quando se depara com a crônica, já viveu aquele fato. Então, tem que ser uma linguagem aproximada para que todos se interessem. Por isso, é uma linguagem simples e descontraída, não é uma linguagem preocupada, ok? Apresenta poucos personagens, se houver, por conta dessa relação de ter que ser curta. Então, não tem como ser um texto complexo, cheio de personagens, cheio de muitos detalhes, porque ele precisa ser breve. Trata-se de um problema do cotidiano, assuntos comuns do dia a dia, conforme a gente colocou. Sempre, professor, sempre, independente do tipo da crônica, ele vai sempre trazer a reflexão, um problema do cotidiano. Traz as pessoas comuns como personagens, sem nomes ou com nomes genéricos. Por quê? Porque o foco aqui não são as pessoas, o foco é o fato. Então ele não precisa estar exaltando pessoas no texto, no gênero, naquela produção. Ele precisa, na verdade, valorizar muito mais o fato, que é um fato comum. As personagens não têm aprofundamento psicológico, são apresentadas em traços rápidos. Eu diria que a característica anterior, ela explica essa outra característica. A personagem, ela não tem foco, então por isso não precisa ter aprofundamento. Tem espaço reduzido, por conta de ser um texto curto, então ela não pode ser, geralmente é um elevador, como eu falei, uma escada, um barzinho. Então o espaço da crônica sempre vai ser um espaço reduzido, um espaço único. É organizado em torno de um único núcleo, um único problema, justamente por conta da necessidade de trazer a cada crônica um único ponto, um único problema e ter que ser um texto de caráter curto. Tem como objetivo envolver e emocionar o leitor, sugerindo uma reflexão. Não esqueçam, eu vou precisar atrair aquele meu leitor a partir de um tema simples, cotidiano, mas esse leitor tem que ter interesse em lê-lo para poder chegar à reflexão, sempre uma reflexão sugerida pela crônica. É normalmente encontrada em jornais, revistas, blogs e rádios. Prof, mas tem livros de crônica? Sim, são coletâneas que coletam dos jornais, por exemplo, várias crônicas dos jornais e colecionam em livros. Então, na verdade, elas circulam nos jornais. Se os autores ou as editoras resolvem fazer livros de crônicas, já são outros 500, mas elas são realmente circuladas em jornais, revistas, blogs, rádios e etc. Qual a diferença entre crônica e conto? Quando a gente aponta as características da crônica, a gente costuma confundir, e é normal, viu, galera, a crônica com outro gênero, que vocês inclusive já estudaram, que é o conto. Porque ela traz peculiaridades nas características. Tem característica da crônica que também é característica do conto. E aí você pega um conto e fala, por que não dizer que um conto é uma crônica? Por que não dizer que essa crônica aqui é um conto? Caramba, a professora mandou eu classificar quanto ao gênero e eu estou confusa, não sei se é conto, não sei se é crônica. Então é interessante que a gente entenda a diferença entre conto e crônica para que a gente consiga identificá-los. Não é raro confundir a crônica com um conto, isso acontece muito e provoca longos debates em concursos literários. Então, quais são as diferenças, suas diferenças? Enquanto o conto admite enredos infinitos, a crônica focaliza assuntos cotidianos. Então, a crônica ela se limita a assuntos cotidianos, seja lá quais forem. E o conto não, o conto ele tem a maior liberdade. Então, daí tu já pega, se o conto que você está lendo, o texto que você está lendo, ele tem um assunto que não é cotidiano, ele não é crônica, vai ser conto. O conto admite vários incidentes, a crônica só um incidente. Ou seja, o conto numa única produção, ele pode abordar vários incidentes, enquanto a crônica se limita a apenas um por produção. A característica marcante da crônica é o ponto de vista, a opinião, o comentário, elementos que o conto dispensa. O conto não vai trazer pra gente nada disso. A crônica, sim, precisa trazer, até para sugerir a reflexão. Enquanto crônica narra fatos do dia a dia, relata o cotidiano das pessoas, situações que presenciamos e até prevemos o desenrolar dos fatos, o conto é o relato de uma situação que pode acontecer na vida das personagens, porém, não é comum que ocorra com todo mundo. Aqui reside a principal diferença entre esses dois gêneros. Eu diria o seguinte, o conto, na verdade, ele se importa muito mais em ser produzido a partir de um fato inusitado, enquanto que a crônica, um fato corriqueiro. Outro diferencial entre eles é que a crônica tem como principais meios de circulação os jornais e revistas, e o conto, os livros. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje ela fica por aqui.
A gente vai dar continuidade, uma sequência na próxima aula. A gente vai aprofundar esse assunto da crônica para que vocês saiam da aula já cronistas, né? E eu vou deixar disponibilizado uma atividade para que vocês possam responder antes da nossa próxima aula, ok? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!